estudos para concurso, direito administrativo, para onde? Para responsabilidade, quer dizer, pro direito pro direito administrativo, pro INSS, pro Instituto Nacional de Seguridade Social. Sobre responsabilidade civil do Estado, responsabilidade civil da administração, e depois disso, responsabilidade civil do Estado por atos ilícitos, aplicação da responsabilidade objetiva. Depois disso, responsabilização, tem a reparação do dano. Tem a reparação do dano, tem a ação de indenização e ação regressiva. Quer dizer, tem um conteúdo aqui de falar o que é a responsabilização, né? Como é que elas são respondidas. Depois disso, no artigo 37, parágrafo 6, tem a aplicação da responsabilidade objetiva. Também, né? Responsabilidade civil do Estado por atriz, já li isso. Ué, cadê outra imagem? Cadê a próxima página, Punker? 55, 56. Ah, entendi. Porque não tem próxima página. Que eu contei. Interessante. Vamos lá. São 3 páginas de conteúdo sobre a responsabilização civil do Estado. Nesse responsabilização civil do Estado estabelece nesse Código Civil a regra geral de que a responsabilização decorre da culpa do lato sensu de sorte que ninguém será obrigado a reparar o dano nem o ninguém será obrigado a reparar o dano. Estabelece nesse Código Civil que a regra geral de que a responsabilização decorre da culpa do lato sensu. Por sorte, ninguém será obrigado a reparar o dano, nem o dano material, nem o dano moral, nem se não agiu com culpa. Assim entendida, não a ação descuidada, que é a improcedência, imperícia e negligência, ou como a ação querida, que é com dolo. O princípio da responsabilidade civil foi esboçado pela Lex Aquilia, como germe da teoria. Germe? Por que chamam ele já? Germe da teoria clássica da culpa e a da responsabilidade subjetiva. Como culpa decorrente do delito. Culpa decorrente do delito. In lege Aquilia livissimi publico. Seria imputável a mais leve negligência. Interessante. Agora, sobre a responsabilidade civil da administração. O Estado age muito, faz muita coisa, expõe todos os danos variados, gerando pretensões indenizatórias. Para o professor Elvis Meirelles, a responsabilidade civil traduz-se na obrigação de reparar danos patrimoniais e se exaure com a indenização como obrigação meramente patrimonial e responsabilidade civil, independentemente da criminal ou da administrativa, com as quais pode coexistir sem todavia confundir. Responsabilidade civil e administração é, pois, que põe à fazenda pública a obrigação de compor o dano causado a terceiros. A terceiros por agente público no desempenho de suas atribuições ou a pretexto de exercê-las. É também que ensina um cara chamado Ferreira. A responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano causado, reparar o dano causado. Ela é obrigacional. Olha que palavra interessante. Obrigacional tendo por objeto a prestação de resposta a ressarcimento. Não é responsabilidade, é ressarcimento. Ela se origina da simples imposição legal, que é a responsabilidade objetiva, ou de fato ilícito praticado por agente responsável, ou pessoa por quem tal agente responde, ou por alguma coisa pertencente ao agente. Tá. Depois disso tem a aplicação da responsabilidade objetiva. Nos primórdios da organização social, os reinos não eram responsabilizados. Devia ser uma ase da responsabilidade de nenhuma do Estado. E por isso
A administração não tinha qualquer obrigação indenizatória, em relação ao terceiro, mesmo que suas agentes viessem a causar danos ao particular. Quedava-se descoberto a cidadão contra o Estado estabanado. Interessante como eles chamam isso, né? Numa fase evolutiva, submeteu-se o Estado à responsabilidade civilística, equiparando-se a administração a qualquer particular, e pois também se sujeitando à responsabilização pelos atos culposos causados por seus reagentes. Abriu-se a possibilidade de o particular pleitear indenização à administração, caso pudesse prever a existência de um dano causado pelo funcionário agentes da administração no exercício de suas funções e agindo com dolo ou culpa. A responsabilidade civilista exige demasiadamente da vítima que, já sacrificado pela lesão sofrida injustamente, onera-se ainda com o dever de comprovar a falta do serviço para obter a indenização. E por isso, mesmo a doutrina civilística ou da culpa civil comum restou abandonada, protegida pelas normas do direito público sobre as regras de direito privado, na regência das relações entre a administração pública e os administrados. Mas nossa Constituição Federal se orientou pela doutrina de responsabilidade civil objetiva da administração, vinculando-se à decorrência do risco administrativo. Está disposto na 37, parágrafo 6, né? Coisinhas de responsabilidade, que repete várias vezes aqui na apostila. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros e assegurado o direito de regresso contra responsáveis nos casos de dolo ou culpa. Os serviços públicos prestados tanto pela administração pública como por particulares, especialmente contratados, os particulares são os contratados, segundo uma licitação pública. Se na execução de um serviço público for causado algum dano a qualquer pessoa, esta será indenizada. Dano a qualquer pessoa. A indenização será paga pelo prestador de serviço, seja ele a própria administração pública ou mesmo o particular contratado para tanto, mas sempre que este não tiver capacidade econômica para responder pelos danos, a administração pública deverá pagar a indenização. O importante aqui se saiba que o servidor público ou mesmo o empregado daquela empresa particular, contratada poderá ser obrigado a pagar o prejuízo causado. E já indenizado, caso fique provado que ele, servidor, agiu com dolo, com intenção de causar prejuízo ou culpa. Fez sem querer, mas com desatenção, negligência ou imprudência ou imperícia. Se você não entendeu, basicamente é assim. Um ato para indenização nunca pode ser contra uma pessoa física, entende? Claro, isso é no caso do administração pública e do particular contratado pela administração pública. A ação de rescisão é sempre quem paga é a própria administração ou o particular. E no caso que falou aqui, o particular não tiver o dinheiro para pagar a indenização, é a própria administração que paga. Mas isso daí o extra aqui, isso não impede que a própria administração que vai fazer um processo para ser indenizada do pessoa física que causou isso, você entendeu? Ou seja, primeiro a pessoa tem que fazer uma ação contra a pessoa jurídica, e daí essa pessoa jurídica que pune o seu próprio contratado. Basicamente é assim. Continuando. Nessas. Noutras palavras, a administração pública ou a empresa particular contratada indeniza ao particular vítima e depois cobrará o funcionário público o reembolso daquilo que já foi obrigado a pagar. Isso, porém, só será possível se ficar provado que o funcionário agiu com dolo ou culpa. No concurso público foi questionada a teoria adotada pela Constituição para a responsabilização da administração pública por ato danoso praticado pelo funcionário público. Foi adotada a teoria da responsabilidade objetiva do poder público à união do Estado-membro, Distrito Federal, município, autarquia, fundações públicas, etc., para ressarcir o particular que sofra danos causados por servidores de exercício da função.
Basta a pessoa prejudicada provar que o dano foi causado pelo funcionário no exercício da função, independentemente de ter ou não culpa ou dolo do funcionário. E o poder público deverá pagar a indenização. A responsabilidade do poder público, portanto, é objetiva. Pouco importa se a administração teve ou não culpa, se o funcionário agiu culposamente. Interessante. Agiu ou não culposamente, basta que se comprove que o dano é resultado da simples atuação do funcionário público. Sempre tem que comprovar essas coisas, tá? Agora, conteúdo de responsabilidade civil e daquela coisa de ressarcimento e outras coisas. A responsabilidade do Estado e dos por atos ilícitos. A teoria da responsabilidade objetiva é absoluta apenas e tão somente em relação à atuação do Estado diretamente por seus agentes públicos ou por delegatórias da função pública. Significa que o poder público não é responsável por todo e qualquer acontecimento danoso que advenha da atuação estranha ou alheia ao Estado. De fato, de uma tromba da água se uma tem exemplo aqui. Se de fato, se uma tromba d'água cair e inundar um bairro, não será o poder público simplesmente obrigado à indenização dos prejuízos dos moradores, e apenas pelo fato de habitarem a eles a região e as águas terem invadido a residência através de via pública. Igualmente, se malfeitores assaltam pessoas, saqueando-lhes os bens, não será o Estado responsabilizado por isso, apenas porque o fato se deu em via pública. Nesses casos, em que danos decorram ou da ação da natureza ou da ação de terceiros, até poderá ocorrer a responsabilização do Estado, mas apenas se ficar demonstrado que o poder público faltou com suas obrigações ou as cumpriu insatisfatoriamente. No caso de as enchentes, se provar que em nível d'água se elevou por falta de limpeza dos bueiros ou deficiência na construção do sistema de escoamento, etc. Ou seja, tem que comprovar que o carinha deu probleminha. No caso das enchentes, se provar que o nível de água, falta de limpeza de bueiros ou deficiência de construção de sistemas de escoamento, etc. Tem que provar, né? Nesse sentido, segundo Lopes Meirelles adverte, a Constituição distingue o dano causado pelos agentes da administração funcionários dos danos ocasionados por atos de terceiros. Distingue, certo? Basicamente, distingue terceiros e caras da administração. Ou por fenômenos da natureza, e só atribui a responsabilidade objetiva à administração pelos danos que se os funcionários nessa qualidade causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco de administrativo da atuação e a inação dos serviços públicos. Não responsabilizou objetivamente a administração por atos prejudicatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causam danos aos particulares para a indenização desses atos e fatos estranhos às atividades administrativas. Observa-se o princípio geral da culpa civil manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço público que causou o ensejo o dano. Igualmente, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello anota que alarga o campo para a responsabilidade subjetiva no caso dos atos omissivos, determinando-se então a responsabilidade pela teoria não culpa ou falta de serviço, porque este não funcionou quando deveria normalmente funcionar, seja porque funcionou mal ou funcional tardiamente. Agora, falando das reparações. Ação de indenização e ação regressiva. Só para comentar por que está isso aqui. A coisa é que a ação de indenização é a primeira. Ou seja, a pessoa lá, o terceiro que foi danado, faz para a pessoa jurídica, que é o órgão, a administração pública, ou o terceiro contratado, entende? Eles pedem uma indenização para ela, lembra? Daí, a ação regressiva, que é a reparação do dano, ela aparece no segundo instância. Daí, a pessoa jurídica, ou o terceiro contratado, vai lá contra a pessoinha o funcionário ou pessoinha que causou esse dano e fez elas terem que pagar essa coisa que elas não queriam pagar, entende? 2. Ela tem uma ordem, bonitinho. Ação de indenização. Os serviços públicos são prestados tanto pela administração pública como por particulares, especialmente contratado
Segundo, concorrência pública. Se na execução de um serviço público for causado algum dano de qualquer pessoa, esta será indenizada através da ação de indenização. A indenização será paga pelo prestador de serviço, seja ele a própria administração pública ou mesmo um particular contratado para tanto. Claro que se este não tiver capacidade econômica para responder pelos danos, a administração pública deverá pagar a indenização. Sacou? Repeteco do que eu tinha falado antes. Mas agora, o treco tem bastante conteúdo para terminar. É sobre a ação regressiva, que fala aqui de novo do artigo 36. 6, coloca um artigo no extra da CF, que é o artigo 43 também, que fala um pouco, não 43 da CF, na verdade eu acho que é o 43 da Código Civil. Isso. E depois, só isso. Tenho bastante conteúdo, tem uns 6, 8 parágrafos disso. Ação regressiva. Mas importante é que se saiba que o funcionário público ou mesmo o empregado o empregado daquela empresa particular contratada poderá ser obrigado a pagar, que é a regressiva, a pagar o prejuízo causado e já indenizado. Ou seja, que ele já pagaram. Entendeu? A pessoa jurídica já pagou. Caso fique provado que ele, funcionário, agiu com dolo ou com culpa. Ou seja, qualquer coisa que você fez, se tiver um nexo causal entre vocês, você com certeza vai se ferrar. Sem querer, mas sem atenção, negligência, imprudência ou imperícia. Em outras palavras, a administração pública ou a empresa particular contratada paga, indeniza ao particular vítima e depois cobrará funcionário o reembolso daquilo que foi obrigado a pagar através da ação regressiva. Isso, porém, só será possível se ficar provado que o funcionário agiu com dolo ou culpa. Agiu com dolo ou culpa. Só para você não ficar triste que mesmo que você não tenha feito nada, mas ainda assim teve que indenizar, o dolo e culpa são totalmente diferentes, cara. Mesmo que pareça que do jeito que está escrito aqui, pareça que são parecidos, são totalmente diferentes. O jeito no dolo você vai ser demitido, cara. Basicamente. E na culpa você não, eles te deixam, eles te salvam, entende? Vamos continuando? Confira novamente a disposição do 37, parágrafo 6 da Constituição e do artigo do novo Código Civil 43. Saca só. Artigo 36 diz assim: as pessoas jurídicas de direito político, quer dizer, artigo 37, parágrafo 6 diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos, olha aqui, seus agentes nessa qualidade causariam a terceiros, assegurado o direito de regresso, olha aqui o regresso, contra responsável nos casos de dolo ou culpa. Daí, no 43 do Civil, fala assim: as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito de regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Com repeteco, só com palavras diferentes e sobre os civilmente responsáveis. Veja que basta ao particular prejudicado provar que o dano foi causado pelo agente público no exercício de sua função, independentemente de ter ou não culpa ou dolo, o funcionário e o poder público deverá pagar uma indenização. Tipo, esse é o parágrafo que explica direitinho, perfeito, tudo o que a gente estava falando mesmo, tudo aqui, mesmo de repetir. Enquanto a responsabilidade do poder público, portanto, é objetiva, independentemente de caracterização de dolo ou culpa na causação. A responsabilidade do servidor público é essencialmente subjetiva, ou seja, condicionada a uma comprovação de que agiu ele ou com culpa, imprudência, negligência ou imperícia, ou com dolo que explicitamente causaram o dano. É interessante essa nova coisa de subjetiva e objetivo. Acho que eu até já vi uma questão de concurso. E eu não lembro se eu acertei ou errei. Que merda. Observa-se a Antônio Bandeira de Mello, professorzinho, que expressa a previsão de retorno da pessoa do direito público ao direito privado de prestador de serviço público contra o agente causador do dano, uma vez ocorrentes os seguintes requisitos. Tenha dois requisitos. O requisito de tenha sido condenado a indenizar a terceiro por ato lesivo de agente, ou o requisito de agente responsável haja se comportado com dolo ou culpa. Basicamente. Ocorre perguntar se o terceiro lesado poderia mover a ação de indenização diretamente contra o agente, prescindindo de responsabilizar o Estado ou quem lhe faça às vezes, ou se poderia buscar responsabilização solidária de ambos. É bom de ver que no primeiro caso o lesado estaria disputando a lide apenas no campo da responsabilidade subjetiva, caso que o agente só responderia na hipótese do dolo ou culpa. Henry Lopes Meirelles sustentam que o funcionário só responde perante o Estado
descabendo ao lesado acionar o funcionário. São suas estas considerações. A reparação do dano pela administração a terceiros obtém-se amigavelmente por meio da ação de indenização. Amigavelmente, interessante. Assim, terceiros amigavelmente por meio de indenização. Uma vez indenizada a lesão da vítima, fica a entidade pública com o direito de voltar-se contra o servidor culpado para haver dele defendido ou despendido através da ação regressiva e autorizada pelo parágrafo 6 da Constituição. O legislador constituinte bem separou as responsabilidades. O Estado indeniza a vítima e o agente indeniza o Estado, regressivamente. Boa frase. O Estado indeniza a vítima, o agente indeniza o Estado. O Estado indeniza a vítima, o agente indeniza o Estado. Essa posição do ilustre autor não nos convém se entendemos, não nos convém. Entendemos que o artigo 6 não tem caráter defensivo do funcionário perante terceiro. Estranho, né? Daí, para terminar, são mais 4 parágrafos. A norma visa proteger o administrado, oferecendo-lhe um patrimônio solvente, a possibilidade da responsabilidade objetiva em muitos casos. Daí não se segue que haja restringido sua possibilidade para ceder contra quem lhe causou dano, sendo um dispositivo protetor do administrado, cabe extrair dele restrições ao lesado. Cabe interpretação deve constituir tudo errado que eu falei. Tá. A interpretação deve coincidir com o sentido para o qual caminha a norma, ao invés de sacar dela as conclusões que caminham à direção inversa, benéfica apenas ao presumido autor do dano. Presumido ao autor do dano? Benéfica? Não entendi. A seu torno, a parte final do parágrafo 6 diz: o regresso do Estado contra o agente responsável volta-se à proteção do patrimônio público ou da pessoa de direito privado prestadora de serviço público. Daí a conclusão de que o preceptivo é volvido à defesa do administrador, do Estado ou de quem lhe faça às vezes, não se podendo vislumbrar nele intenções salvaguardadoras do agente, a circunstância de haver acautelado os interesses da lesão e dos condenados a indenizar não autoriza a concluir que abortou o agente público, limitando-se numa responsabilização ao caso de ação regressiva movida pelo poder público judicialmente condenado. Então parece-nos incensurável. Estranha essa palavra, né? Então parece-nos incensurável o ensinamento de que o dos Osvaldo Bandeira de Mello, que falava agora há pouco, manifestado antes da mesmo no novo Código do Processo Civil, segundo quem a vítima pode propor uma ação de indenização contra o agente e contra o Estado, ou contra ambos, como responsáveis solidários nos casos do dolo ou culpa. Entendi. Então toda aquela frase que eu achei que parecia a mesma coisa que estava escrita no parágrafo 6, estava falando que todo mundo é responsável ao mesmo tempo. Estranho. Aliás, o Supremo, o STF, tem reconhecido a possibilidade de propositura da ação contra o Estado e agentes conjuntantes. Novo conteúdo que eu não vou ler, né? CTF, se você quer saber disso aí, tá no STF, na RE, na resolução 90.071, né? Tchauzinho.